Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, aí nesse vídeo de hoje, eu quero aqui começar uma campanha da sabedoria, isso mesmo, eu quero gravar uma sequência de 5 vídeos, nessa primeira série sobre sabedoria, e eu tenho certeza, convicção, que após assistir esses vídeos, nós sairemos daqui com mais sabedoria. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque eu oro todos os dias pelos inscritos aqui do canal, pelas pessoas que comentam, E eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tudo junto. Raquel Mariana, minúsculo, Raquel Mariana OFC. Eu demoro às vezes um pouco para ver, para responder, mas eu demoro um pouquinho, mas eu tô chegando lá. Eu consigo ver, Demora um pouquinho, mas eu consigo, Vamos caminhando, vamos prosseguindo, Mas eu, na medida do possível, eu vejo, na medida do possível, tem aumentado, os comentários, os inscritos. Eu fico feliz e muito grata ao Senhor. Então, vamos lá nesse primeiro vídeo, no vídeo da campanha da sabedoria. Sabe que em Tiago, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto em ser-lhe dada. Ou seja, se alguém tem falta, se alguém precisa, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a Deus Ele dá a todos liberalmente. Sabe, irmãs, que sabedoria... Irmã Raquel, o que é sabedoria? Sabedoria é você calcular o impacto das suas decisões no mundo, na sua vida, no seio familiar, na vida profissional, na vida ministerial, o futuro. Sabedoria é você calcular o impacto das suas decisões. E sabe, irmãs, que sabedoria, ela não existe nesse plano terreno, não. Não existe, irmã Raquel, não existe. O que existe nesse plano terreno é o conhecimento, que é muito importante, O conhecimento, saber o funcionamento das coisas, aprender uma profissão, preparatórios para concursos públicos, isso é conhecimento. O conhecimento você adquire através de livros, Falar em livro, vou falar aqui do meu livro, O Poder que Você Precisa sobre Oração, se você quiser, tem disponível aqui em e-book, tá bom? Então, o conhecimento você pode adquirir nos livros, nos bancos de universidade, você pode adquirir nos cursos, você pode adquirir conhecimento na internet, fazendo cursos online. Conhecimento você aprende aqui nesse mundo, agora sabedoria não. Um dos homens mais sábios do mundo foi o rei Salomão. E lá em Jó, depois se você quiser, mas Raquel, onde é que está isso na Bíblia? Lá em Jó, capítulo 28, você lá o capítulo todo 28 de Jó, e lá você vai ver, que ele fala, onde está a sabedoria? Ela está oculta, encoberta aos olhos de todos os viventes, E ele fala, que uma das formas de ter sabedoria é temer ao Senhor e apartar-se do mal. Sabemos que o temor ao Senhor, a reverência ao Senhor, ela é o princípio, ela é o início da sabedoria. Mas Raquel, como é que eu posso ter sabedoria? Primeira coisa, pedindo, como eu falei aqui no primeiro, Provérbios, Você pode pedir a Deus, Que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Segundo, você ler o livro de Provérbios. E terceiro, ler a Bíblia inteira, E pedindo, primeiro pedindo, na minha humilde opinião, pedindo a Deus, Porque Tiago fala, peça a Deus. Segundo, você ler o livro de Provérbios, para isso tem
31 capítulos. Para cada dia você pode ler um livro de provérbios, né? Um capítulo, melhor dizendo, de provérbios. E terceiro, ler a Bíblia inteira, né? E pedir ao Espírito Santo para abrir o entendimento. Irmãs, a falta de sabedoria nos leva a muitas dificuldades na vida. Uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que não age prudentemente, né? E no livro de Provérbios, antes de ler aqui um versículo, né, de Provérbios para esses 5 vídeos que eu vou gravar, que eu estou gravando começando hoje nesse primeiro, cada versículo eu vou fazer um comentário em cima daquele versículo, né, que Deus ministrou aqui no meu coração, e eu vim compartilhar com todos vocês, né? Deus foi ministrando no meu devocional aqui no meu lar, e Deus foi falando e eu resolvi vir aqui compartilhar com todos vocês, né? Eu não vou ler o livro todo de Provérbios, quem sabe um dia no futuro, se vocês desejarem, mas nesses 5 vídeos, né, nessa campanha, eu vou falar um pouco sobre cada versículo diferente que eu vou estar lendo, né? Vou estar falando um pouco mais, né? A falta de sabedoria, antes de entrar no versículo, irmãs, causa muitos problemas na nossa vida. Nós não ter prudência, né? No livro de Provérbios, lá no início, ele vai falar sobre a prudência. A prudência é um dos pilares, né, da sabedoria. Você ter prudência, não ser afoito ou afoita nas decisões, não tomar decisões no calor das emoções, né? Enfim, o livro de Provérbios está cheio de conselhos práticos para a vida diária. E precisamos sim de sabedoria para lidar com o marido com a esposa, com o namorado, a namorada, no caso do homem, né, com o noivo, a noiva. Sabedoria para lidar com chefes, com as pessoas que estão acima de nós e com as pessoas que também estão em uma subordinação. Sabedoria na área profissional, sabedoria na área ministerial, sabedoria como um todo, né? Mas eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 27, que Deus ministrou, eu quero aqui compartilhar, né? Provérbios 27, no versículo 2, diz assim: que um outro te louve, não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Eu vou repetir. Que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Irmãs, eu já presenciei pessoas que comentam, né? Nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, sou assado, sou... Aí começa a se enaltecer, né? A se glorificar, a enaltecer. Esse tipo de procedimento de comportamento, de conduta, denota para quem é de fora uma arrogância, né? Uma soberba até, né? Embora exista lugares que enalteça muito essas questões, olham muito, né? Essa situação. E existem outros lugares que às vezes é necessário você realmente colocar a nível de currículo, digamos assim, né? Currículo. Às vezes se faz necessário para as pessoas, como é que eu posso dizer, respeitarem, porque é a política do lugar, do ambiente, mas somente quando pedem, né? Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, vamos para a Bíblia, né? Você observa que os soldados romanos, teve uma certa feita que pegaram ele, bateram, surraram,
deram varadas e depois prenderam e sem perguntar quem ele era. Sem perguntar quem ele era. Depois ele foi solto, aí ele falou das credenciais, né? Do que ele tinha. Ninguém perguntou, né? Então, existem pessoas, e ele não se enalteceu, ele nunca chegou a falar, né? Só tem um texto mais para frente nas outras cartas, né? Que ele vai escrever, que são cartas doutrinárias, né? Que são as epístolas de Paulo, que foram 13 epístolas, que ali demonstram um padrão de conduta, e que depois lá ele vai falar, eu fui fariseu, sou da tribo de Benjamim, mas no livro de Atos ali você não vê ele se reafirmando, se autoafirmando aquilo que ele tinha, nem aquilo que ele era. E isso é muito assim, ruim, né? Porque fica parecendo que você é uma pessoa arrogante, que você... Agora, se alguém perguntar, não, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou formado nisso, sou formada naquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se a pessoa, né, o chefe ou a chefe, ou de repente uma entrevista no RH ou no departamento pessoal, e aqui ele fala, né, que o estranho te louve, não os teus lábios. Eu sou mais dessa linha. Pô, já viu aquela irmã? Já. Ela é uma bênção. Irmãs, se uma pessoa é íntegra, eu vejo com uma pessoa séria, um irmão e uma irmã de oração, eu sou a primeira a falar bem para uma outra pessoa. Ah, irmã Raquel, já viu fulano? E olha, ela é uma bênção, ela é uma irmã de oração. Porque o fato é que nós somos observados, né? Tem uma casa aí que tem vídeos por todos os cantos, né? E um lugar também, fazenda, que tem vídeo, câmeras por todos os cantos. Mais do que as câmeras da terra, existe a câmera do céu. A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que há de nos julgar, né? No grande tribunal. Então, assim como nós somos observados, nós observamos a conduta. Eu observo, não sei você. Se você observa, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas estou me lembrando aqui, uma vez eu estava conversando com uma irmã, eu estava indo para um trabalho de oração, né? E ali encontrei com uma outra pessoa, e a pessoa, irmã Raquel, vou chamar fulana de tal. E aí eu falei, chama assim, pô, aquela irmã é uma bênção, é uma irmã séria, uma irmã comprometida, quer dizer, irmãs, eu acho isso bom, né? Sempre falar coisas boas quando nós observamos e percebemos, né? Que seja o outro. E eu fico assim muito pé atrás de pessoas que ficam se intitulando muito. Porque quem é na essência não precisa ficar falando, abrindo a boca falando. Não precisa. Não, eu sou a profetisa Raquel. Mas eu sou mas eu sou cristã verdadeira. Irmãs, quem é de verdade não precisa. Ele e ela sabe que não precisa ficar se reafirmando, né? Se reafirmando que é santo demais, que é santa demais. Irmãs, quem é desprovido de ego, de orgulho, de soberba, é uma pessoa íntegra, fica ali na dele, fica ali na dela, está sendo observada pelos outros. Quem quer demonstrar, isso acontece também muito com o negócio de ambiente de igreja. Quem quer demonstrar muito, quem quer falar muito, que é santo, que é santa, irmãs, é Deus quem precisa ver, né? Então eu quero encerrar aqui esse versículo, né? Que o outro te louve e não a sua própria boca, o estranho, e não os teus lábios, tá bom?
Aqui em Provérbios, capítulo 28, diz assim, 28 no versículo 5, diz assim: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Eu quero repetir, né? Os homens maus não entendem o juízo, mas os homens que buscam ao Senhor entendem tudo. Ou seja, os homens maus, o que são homens maus? São homens que cometem atrocidades, que fazem mal para os outros, são aquelas pessoas que têm prazer na maldade, são pessoas normalmente que vivem em pecado, são pessoas que são tolas, né, frívolas, como o livro de Provérbios fala, né, sobre esse tipo de pessoa, né, essa classe de pessoas tolas que agem de uma forma impiamente, né, fazem mal para si, para todos que estão perto. Tem até um provérbio que eu estou me lembrando aqui que fala, né, que o justo ele olha pela vida dos animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis, né? Ou seja, os ímpios eles são cruéis até com os animais de estimação. Os animais de uma forma em geral, né? Então, aqui ele fala que os homens maus eles não entendem o juízo. Ou seja, eles não entendem as boas coisas, as boas ações, os bons pensamentos, eles não entendem, eles não conseguem compreender. E aqui ele dá uma chave muito importante, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Irmãs, isso aqui é muito importante, os que buscam ao Senhor. Quem busca ao Senhor entendem o funcionamento das coisas, tem sabedoria. Quando ele é colocado em uma situação que comprometedora, que às vezes os outros, né, porque os ímpios, as pessoas que são mais, já que nós estamos falando desse tipo de gente, eles preparam muitas das vezes armadilhas até mesmo para os justos caírem. E aqui, como diz, né, que os que buscam o Senhor entendem tudo, e Deus te dá o discernimento. Mas Raquel, o que é discernimento? Discernimento é você ver além daquilo que está na tua frente. Você discerne no espírito a intenção daquela pessoa. Você vê o coração, a mente, o espírito, você consegue sentir. Isso é um dom que nós precisamos, inclusive, pedir a Deus para nos dar esse dom. Por isso que ele diz, os que buscam o Senhor entendem tudo. Você entende? A pessoa às vezes coloca uma casca de banana ali, tu vai sair, vou comprar um pão. Vou ali comprar um pão. Aí vê uma pessoa maligna, usada pelo maligno, coloca uma casca de banana assim no caminho. Aí você que já buscou o Senhor, já leu a palavra, por isso que não é bom acordar sem orar. Você já leu a palavra, e a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí tu tá no meio do caminho, tu vê ali uma banana, uma casca de banana, melhor dizendo. Ou seja, uma armadilha. Aí você olha, você observa, teus pés já estão iluminados, porque você já leu a palavra, já meditou, já pediu a Deus sabedoria. E ali Deus vai te dar o discernimento, a clareza, porque você buscou o Senhor e você entendeu. Deus te dá a capacidade ali, o domínio próprio. Deus vai te dar o entendimento. E Deus vai te dar a sabedoria de desviar daquela casca de banana sem contenda, sem alarde. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aqueles que buscam o Senhor, principalmente oração, que eu falo aqui muito nesse canal sobre oração.
eu falo sobre oração aqui. Aqueles que buscam ao Senhor, Deus revela muito as armadilhas, as falas, o que está acontecendo. Às vezes na oração Deus mostra a pessoa ou o que vai acontecer, porque está buscando ao Senhor, você entende. E na oração você pergunta assim ao Senhor: Senhor, o que é para eu fazer? E Deus na oração fala: se afasta. Deus na oração e no jejum também, ele fala: não é para você fazer nada, minha filha. É só para você saber que tipo de pessoa que você está lidando. Às vezes é uma pessoa maligna, travestida ou travestido de uma capa de ovelha, capa de santidade. Às vezes é uma pessoa maligna, maligna mesmo, que já fez muitos males e que muitas das vezes estão dentro das nossas igrejas. E ali porque você buscou o Senhor, e ele diz aí, mas quem busca o Senhor entende em tudo. Em oração você está buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Deus vai te dar o discernimento, para você não se deixar levar pela aparência, por uma fala mansa, uma fala de manteiga. Deus vai te dar clareza, entendimento de tipos de comportamentos. Irmãs e irmãos, pessoas que vêm às vezes com muita bondade, muito bem me quer. Eu quero te ajudar, eu quero isso, eu quero te ajudar, eu quero ser bênção e tal. Irmãs, quem quer ser bênção e ponto final. Se alguém tiver que ser bênção na tua vida, a pessoa vai chegar na tua vida e vai te abençoar, vai te dar ou vai te favorecer em algo que Deus mandou e ponto final, a pessoa vai sair. A pessoa não vai ficar te bajulando, não vai querer forçar uma amizade, um contato próximo para querer saber da tua vida. Aí é que está a grande diferença. Quem quer ser canal de bênção e quando é um enviado ou uma enviada de Deus, a pessoa vai chegar, vai se aproximar. Ô, irmã Raquel, Deus mandou fazer isso, ponto. E vai lá e faz. E vira as costas e vai embora. Né? Tem isso, irmã Raquel? Tem. Normalmente esse tipo de comportamento provenientes de Deus geralmente é assim. Não é aquele tipo forçado que se utiliza dessa ferramenta de ajuda, de bem me quer, aí fica por ali, fica sondando, fica sassaricando para querer saber um pouco mais, querer estender, forçar uma amizade, forçar um contato. E Provérbios fala, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Quem busca ao Senhor, você entende essas armadilhas, às vezes pessoas te manipulando sutilmente, irmãs, sutilmente. Isso tudo é no campo da sutileza. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tudo na busca ao Senhor. Quem busca ao Senhor não fica confundido, nem enganado, nem enganada. Você está ali buscando, você está ali falando, e Deus está falando. Minha filha, meu filho, não se fixe nas palavras, mas nos comportamentos. Né? Observa o comportamento de A, de B, de C. Então, esse versículo de Provérbios, ele fala isso: os homens maus não entendem o juízo. E normalmente também os homens maus, eles nem refletem. Sai mentindo, sai enganando, sai trapaceando, sai iludindo, sai satisfazendo seus próprios egos, suas próprias vaidades e tá tudo certo, né?
tá tudo certo. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Entende, porque Deus ele até mostra muito, né? Em sonhos proféticos. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele traz até um servo, uma serva, para te entregar uma profecia que não te conheça, que nunca nem te viu. E ali você vai entender, tá bom? De sabedoria. Eu quero ler aqui mais um versículo, né, do livro de Provérbios. E você também pode, né, meditar no livro de Provérbios, né, todos os dias, que certamente você vai ter mais sabedoria. A Bíblia vai dizer em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto em ser-lhe dada, tá bom? O pedido mais nobre, né, que alguém fez foi Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria. Alguém pergunta, o que é sabedoria? Você calcular o impacto das suas decisões antecipadamente, tá bom? Então aqui em Provérbios 29, versículo 11, diz assim: o tolo, olha só, o tolo. O que é o tolo? Tolo é uma pessoa que comete tolice, uma pessoa que comete erros, uma pessoa que não calcula o impacto das suas decisões, uma pessoa que não reflete, que não pensa. Ele diz, né, é nécio, é vão, né? Aqui ele fala, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda-o até o fim. Mas o tolo revela todo o seu pensamento. Tem gente que fala tudo o que vai fazer. Isso não é bom. Eu tô me lembrando aqui. Tem gente que fala tudo que vai fazer. Se você acha que é bom, pula esse vídeo, que esse vídeo não é pra você, tá bom? Vê o próximo vídeo. Se você é o tipo de pessoa que você gosta de contar seus planos, seus projetos, para as pessoas, né? Para a família, para os amigos, contar na igreja, contar nas redes sociais. Amém. Se para você tá bom, amém. Pula esse vídeo e vai para o outro vídeo, tá bom? Esse vídeo não é para você. Mas se você quer ser sábio, a Bíblia diz, né, que... Eu vou falar primeiro aqui do tolo. O tolo revela todo o seu pensamento. Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou... Aí começa. Sabe que existem estudos científicos, isso aí não sou eu que estou falando, não, existem estudos que falam que quando você guarda segredo do que você vai fazer, dos seus planos, do que você vai fazer, a probabilidade de dar certo é maior do que aqueles que ficam falando que vai fazer. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um curso, vou jogar aqui aleatório, vai fazer um curso de refrigeração, né? Aí o jovem, o rapazinho fala, eu vou fazer um curso de refrigeração, porque eu vou aprender a consertar geladeira, eu vou consertar 5 geladeiras num dia, ou 5 geladeiras naquela semana, e eu vou enriquecer, vou ganhar muito dinheiro, depois eu vou montar uma loja, aí eu vou ensinar, vou dar cursos, eu vou ser o melhor consertador de geladeira da minha cidade. Estudos científicos falam que quando você espraia, quando você fala, você já perdeu metade da energia interna, interior, que você iria focar naquilo. Irmã Raquel, Estudos revelam isso. Estudos científicos, né? Uma das causas que
quando você fala, o teu cérebro, quando nós falamos, nós imaginamos, você cria uma imagem mental. E nessa imagem já ocorre liberação de de hormônios, né, responsáveis pelo bem-estar. É como se você estivesse vivenciando aquela experiência. Então, uma boa parte daquela energia já foi gasta só em falar e imaginar você lá naquilo. Agora, em contrapartida, quem pensa, quem planeja e guarda, aquela energia está acumulada dentro de si para colocar força para ir ver o curso, ou para pagar o curso online, enfim. E aqui fala, né, que o tolo revela todo o seu pensamento. Tem gente que fala tudo, irmãs, fala tudo, não é bom. Às vezes é um momento também de discussão, de briga e fala, não tem domínio próprio, fala às vezes coisas que depois, para tentar consertar, é difícil. Isso acontece muito com conflitos, né? Brigas, é um momento de briga, de raiva. Porque, irmãs, nós somos seres humanos, somos anjos, né? Tem pessoas que às vezes têm a capacidade de nos tirar do sério. E aí entra muito jejum, oração, para você doutrinar lá a tua carne e não dar vazão. E muitas das vezes isso faz com que nós venhamos a perder as bênçãos de Deus. Aí a pessoa espraia, né? Fala todo o seu pensamento. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Irmãs, depois volta lá fica tudo bem, né? Deus age, né? Mas aquelas palavras ficam ecoando dentro da pessoa no momento de raiva. Que falou, né? Normalmente é bom, nesses momentos, você sair de perto, né? Sair. Até para não falar coisas, né? Não... Ambiente de trabalho também, irmãs. Melhor tática, sair de perto. Quando você vê uma cena ou estiver passando, você vê que está a ponto de explodir, de falar ali, que às vezes não dá para falar, sai de perto, né? Se ausenta do recinto, se ausenta, irmã Raquel, sai, né? Sai de perto. E aqui ele fala, né? Mas o sábio guarda até o fim. Mas o sábio guarda até o fim. Vamos supor, eu estou me lembrando aqui, eu falei de ambiente de trabalho, às vezes você está num trabalho que é um ambiente muito ruim, de competição, é um ambiente de inveja, é um ambiente ruim, você não gosta do trabalho, você ganha pouco. Enfim, aquele trabalho que... mas graças a Deus que você ainda está lá nessa portinha, lá nessa porta, você está pagando suas contas, você é grata a Deus, né? Mas é um ambiente, é um lugar que você quer sair. A primeira oportunidade que Deus te abrir, e ali você começa a orar. Eu estou me lembrando aqui, eu vou lembrando situações, né? Vamos supor, e ali, naquele ambiente, você precisa suportar aquilo dali. Às vezes é um patrão, uma patroa, um chefe, né? Uma pessoa ruim de temperamento, que humilha os empregados. Tem isso, irmã Raquel? Tem, irmãs. Tem. Tem ambiente, ainda mais se a pessoa souber que você precisa muito daquele trabalho. Irmãs, eu já vi cenas assim horríveis, né? De humilhar mesmo o empregado. E às vezes, vamos supor, né, que a pessoa tá nesse tipo de situação. Aí vamos supor que você tá pedindo a Deus o socorro. Senhor, me socorre nessa situação. E você tá jejuando, você tá pedindo e tá falando, você tá falando com, já mandou currículo, às vezes já falou com familiares próximos e íntimos, né?
tiver uma oportunidade de outro emprego, alguma coisa, fala comigo e tal. Pessoas próximas, né, que Deus te direciona, porque às vezes até para pedir ajuda assim, é Deus que tem que te direcionar. Aí vamos supor que lá naquele ambiente de trabalho você tá ali, naquele ambiente de tensão, olha, irmãs, naquele ambiente e você precisando, aí um patrão, a patroa te humilha às vezes na frente de outras pessoas, aí você perde equilíbrio, perde a calma. Aí fala um monte lá pro patrão, pra patroa. Fala um monte, né? Revida. E ainda fala, é por isso mesmo que eu vou sair daqui. Eu já tô vendo outro emprego, que não sei o quê. Você tá pensando que eu vou sair daqui. Mas não é bom. Não é bom, irmã Raquel, não é bom. Você fala, é isso aqui que tá falando, o tolo revela todo o seu pensamento. Não é bom falar. Porque aquilo dali pode acrescentar mais ira ainda na pessoa. Às vezes é um patrão, a patroa, um encarregado, às vezes nem é um patrão, a patroa, às vezes é encarregado. Que tem encarregados, subchefes que querem ser às vezes até mais do que o próprio chefe. E causa muitos transtornos nos pequenininhos, nos funcionários. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. E ali você vai espraiar todo o teu pensamento. É por isso mesmo que eu vou embora desse lugar. Aí começa a espraguejar o lugar, irmãs. Não é bom isso. Isso aqui é um inferno, que não sei o quê. Não é bom, não é inferno. Naquele momento tá pagando suas contas. Tá difícil, mas vá orando a Deus. E fecha a boca. Porque de repente aquele encarregado, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Às vezes aquele encarregado, aquela pessoa que às vezes nem é o chefe, é uma pessoa má. Aí chega lá no chefe, fulano falou que tá doido mesmo pra sair daqui, que já arrumou outro emprego aí. Às vezes nem arrumou, irmãs. A pessoa espraiou todo a raiva, a ira, a indignação. Eu vou sair daqui mesmo. Meu dias aqui tá com o dia contado, porque a primeira oportunidade eu vou embora. Olha só, irmãs, a pessoa abre a boca e fala. Aí o outro às vezes não fala nem nada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Pessoas ruins, pessoas malignas, às vezes ouve aquilo dali. Ou o próprio chefe é chefe mesmo, ouve aquilo dali, quer ir embora mesmo, tá insatisfeito. Então a porta da casa é serventia da rua, né? A porta da rua, eu nem sei o ditado. Irmãs, a pessoa vai lá e manda o outro embora. Por quê? Porque falou demais. Esse aqui tá falando, o tolo revela tudo, não é bom. O lugar é ruim, você não tá querendo ficar ali? Vai orando, vai jejuando, vai pedindo a Deus, vai falando com Deus. Vai lá. Deus abriu a porta. Irmãs, porque Deus abre a porta para aquele que é fiel. Vai lá, conseguiu a vaga. E chega lá nesse que você estava doido ou doida para poder sair. Sai. E saiba sair. Agradece. Mas Raquel, mas como que eu vou agradecer um emprego desse? Foi a porta ali que permitiu com que você trouxesse o pão de cada dia para sua casa, para os seus filhos. Pagou suas contas, Deus te deu força para suportar. Gratidão, irmãs. Gratidão. E sair bem. Salomão, já que estamos falando aqui de sabedoria, tem um fato muito curioso no Salomão, que ele pede a Deus sabedoria para julgar o povo, para ele saber entrar e saber sair. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Irmãs, é lindo você saber sair. Aliás, eu vou até além. Você sair das situações ou de alguns lugares é mais importante do que chegar. Saber sair bem. Seu fulano, muito obrigada. Mas Deus abriu uma outra porta. Humildade. Muito obrigada, né?
Foi muito bom. Muito obrigada por ter me acolhido, pelo senhor, pela senhora ter aqui, né, me dado essa oportunidade. Mas Deus abriu uma outra porta, né? E eu tô com outros planos e projetos. Sai na integridade, no caráter. Olha olho no olho, agradece, né? Porque às vezes é um bom funcionário, uma boa funcionária, chega na hora, é fiel. Tem isso, minha amada igreja. Senão, como é que Deus vai te abrir uma outra porta? Você não é diligente, chega atrasado, não se arruma, trata as outras pessoas de qualquer jeito, é um péssimo empregado. Como que Deus vai abrir outra porta? Não tem como não. Deus não vai abrir não. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Irmãs, isso é lindo. Saber sair. Poxa, muito obrigada e tal. E sai. Nós não sabemos do dia de amanhã. Não sabemos, irmã Raquel. Não sabemos. Não sabemos. Por isso que é bom sair bem. O que nos reserva lá, eu espero que Deus, e Deus Ele quer, Ele sempre reserva o melhor. Mas é muito bom saber sair bem. Irmãs, de tudo, de empresas, de lugares que você trabalhou, de igrejas. Quer sair da igreja? Não está bem naquela igreja? Sai bem. E não é bom sair com conflito, com raiva, com contenda. Não, espera a poeira baixar. Sai bem, sai com a bênção do pastor. Ó, pastor, eu vou sair por causa disso, por causa daquilo outro. Pastor, Deus te abençoe. E assim também, né, com a relação do patrão empregado. Tô saindo, muito obrigada, né? Agradece mesmo. Irmãs, é muito ruim a pessoa sair odiada de um lugar, irmãs. Eu saí corrido, odiado de um lugar. Porque às vezes não teve um bom comportamento, não foi um bom empregado. Existem casos que a pessoa às vezes até se aposenta e o patrão recontrata o funcionário se aposentou lá, mas às vezes é uma pessoa tão maravilhosa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Esses dias um irmão estava contando um testemunho lá na igreja, ele se aposentou pela aeronáutica, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, né? Eu acho que ele até tá aqui no canal, ele tá aqui no canal. Um irmão assim com muita sabedoria. Irmãs, aquele irmão tem muita sabedoria. Aposentado das Forças Armadas. E ele contou o testemunho lá na igreja, que o chefe lá, né, a pessoa responsável lá, né, do setor lá dele lá, ligou pra casa dele dia de domingo. Fulano, tu não quer vir voltar a trabalhar, não? E ele contou lá o testemunho. Irmãs, dia de domingo, irmãs. Aonde que dia de domingo um patrão vai ligar para o empregado? Só Deus mesmo. E eu vejo assim, sabedoria. E aquele irmão, ele é muito sábio, né? Ele é muito sábio, aquele irmão. É um irmão assim que abençoado, tem sido muito canal de bênção lá. Então, saber sair bem. Agora tem gente que já sai brigado, já sai com confusão. O patrão, irmãs, a pessoa às vezes chega duro, sem dinheiro, e ela dura, sem dinheiro. Tu vai, tu estende a mão, tu ajuda, tu abençoa, tu paga o salário. Depois a pessoa sai falando mal, te processa, bota você na justiça. Irmãs, olha, vamos pular. E aqui fala, né? Mas o sábio guarda até o fim. O sábio, ó, fala nada. Aí Deus abriu a porta, vai lá, agradece. Agradece mesmo, olha olho no olho. Irmãs, nós somos servas e servos do Senhor. Não podemos estar com máscara, coisas obscuras.
ter hombridade de caráter, e ir lá, na hora que foi pedir, não teve lá o discernimento de olhar olho no olho na pessoa. Tem gente não que liga. Hombridade. Não, seu fulano, dona fulana, vim aqui agradecer. Muito obrigada. Né? Então, eu quero encerrar aqui, mas ele fala, mas o sábio guarda até o fim. Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou comprar uma casa, porque eu vou comprar um apartamento, porque eu vou comprar um carro, um carro de 150 mil, porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou prestar concurso, eu vou... Mas... Ah, porque eu vou... Mas... Vigilância. Inveja existe. Eu não acreditava na inveja não, mas existe. Às vezes tá tudo que pra dar certo. Aí no instante final tu abriu a boca, o troço desanda assim, ó. Não dá mais certo. Então, ó, boca fechada. Que o Senhor nos ajude. Tá falando aqui, mas o sábio guarda até o fim. Às vezes é uma pessoa que você sabe que tá mentindo, é mau caráter, tá mentindo, tá enrolando, tá te trapaceando, tá tentando te passar para trás, digamos assim. Tá meio ali tentando que te manipular, tu tá sabendo de tudo. Mas aí Deus te orienta, não revela não fala nada não. Ó, o sábio guarda até o fim. Que o Senhor nos dê sabedoria. Essa palavra, ela é endereçada para aqueles que têm filhos, né? Filhos pequenos, filhos, né? E para você que não tem filho ou filha, que pretende ter, né? Serve também. Aqui em Provérbios, capítulo 29, o versículo 15 vai dizer assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu vou repetir. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E olha o 17, irmãs, olha o 17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Primeiro eu quero falar do versículo 15, depois do 17. Quando o versículo 15 ele diz a vara e a repreensão dão sabedoria, ou seja, dão limite, né? O maior problema de uma criança na educação e de adolescentes ou jovens, né, hoje, é a falta de limite. Limite. Investir tempo no ensino, o que é, como é que não é, o que pode fazer, o que não pode fazer, colocar limite. A Bíblia diz que Deus, ele corrige ao filho que ama. Correção também é uma atitude de amor. Tem um psicoterapeuta, se eu não me engano, acho que é Robert Kiyosaki. Eu não lembro muito bem, mas ele tem até um livro que ele fala Corrige o Filho. Irmãs, eu não lembro. Ele é da descendência de japonês e eu ouvi com ele há muitos anos, né? Eu era adolescente, que ele falava sobre isso, né? Que uma das formas de amar é dar limite. Limite. Quando você ama, você dá limite. Pasmem todos vocês. Pasmem. Eu vejo isso como um absurdo, um exemplo que eu vou dar. Existem crianças mesmo, 11, 12, 13, isso para mim é criança, 9 anos, que manda esse vídeo para alguém, tá bom? Eu não gosto de ficar pedindo não, mas esse eu quero pedir.
porque isso é uma questão de saúde pública. Existem crianças, pasmem todos vocês, eu já vi, presenciei, de pessoas muito próximas, dessa questão de limite, que é uma atitude de amor. Deus, ele nos ama tanto que ele também nos dá limite. Eu já presenciei, irmãs, pais e mães que eram omissos, frouxos. Para mim, um pai desse, uma mãe desse, não ama o filho. Pense você o que você quiser, mas não ama. Você deixar o filho e a filha durante horas num aparelho de celular, horas, jogando. Horas jogando mesmo, videogame. E a pessoa ter convulsão. O que é convulsão, irmã Raquel? Descargas elétricas. Porque o cérebro, ele é muito estímulo, irmãs. O celular tem muito estímulo. Eu já presenciei isso. De crianças tendo convulsão, ter que ser levada às pressas numa emergência, depois no neurologista, se submeter a vários exames, e lá o psiquiatra falar, o neurologista falar, o psiquiatra e o neurologista, que era devido ao uso intenso de celular, irmãs. Que aberração é essa? Que aberração é essa? Que isso para mim é uma aberração. Esses pais tinham que ser presos ou advertidos. Falta de limite. É uma frouxidão. Não ama. Amor não é só dar comida, arroz e feijão, não, amada igreja. Amor é um sentido muito amplo. Você dá atenção, você conversar, você instruir, você orar junto com a criança. Dá limite, tem que dar limite. Dá limite. Irmãs, criancinha pequenininha, com adulto, com pai, com mãe, com avô. A criancinha pequenininha dando tapa de brincadeira no rosto. Que é isso, amada igreja? Fala pra mim, amada igreja. Onde já se viu isso, amada igreja? A pessoa não tem filtro, a criança não tem filtro, ela não filtra as ações ainda, que isso é errado. Um pai e uma mãe é autoridade, é símbolo de autoridade sobre o filho. Aí fica rindo, né? Falta de limite. Quando crescer, vai apanhar. Fala aqui, ó. A vara e a repreensão dão sabedoria. Dá limite. Fala não. Não pode. É papai e mamãe, não pode. Usa a vara. Quando fala aqui da vara, não é bater para fazer aqueles vergões de espancar até a morte, não. Tem um versículo aqui também que fala sobre isso. Que eu não encontrei, mas tem esse versículo. Não é isso, não é questão de limite, irmãs. Tá demais. Tá demais, irmã Raquel, tá demais. E ele fala aqui, ó, mas a criança entrega a si mesmo. Onde já se viu, irmãs? Criança falar que não vai comer o que tá ali na frente dela, o pai e a mãe vai lá e quer escolher, irmãs. Faz o outro prato. Onde já se viu, irmãs? Tu leva pro supermercado aí porque às vezes o orçamento tá apertado. É, irmã Raquel, é. Às vezes o orçamento tá apertado. Às vezes a pessoa tá numa prova, tá num deserto. Às vezes tá naquela fase de contar moedas, de tudo apertado. Aí a criança vai pro mercado, quer isso, quer aquilo, e não pode, que às vezes não dá, o dinheiro não dá. Se joga no chão, no mercado, e grita. Que é isso, irmãs? Que é isso, amada igreja? Limite.
E isso é um treinamento para a vida, porque a criança que quer tudo, que tem todas as suas vontades satisfeitas, que não aprende a lidar com o não, depois lá na frente ela vai ter dificuldades em receber não. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem. E ele fala aqui, ó, mas a criança entrega a si mesmo em vergonha. Sabe aquela criança que você está conversando com o adulto, ela se mete, quer conversar com o adulto? Aonde já se viu isso, amada igreja? Se mete na conversa e quer conversar de igual para igual. Aonde já se viu isso? Envergonha. Mas eu fico com vergonha. Às vezes você está conversando com o irmão, com uma irmã, isso. Aí chega a criança, mãe, não é isso não. Que isso, amada igreja? Desmente o pai, desmente a mãe na tua frente. Mas não dá não. E ele diz aqui, ó, castiga o teu filho e te dará descanso. Eu fui criada, né, pelos meus avós. Eu me lembro de algumas surras, porque eu sempre fui muito travessa. E a minha avó, ela falava assim, e era vara mesmo de goiabeira. Tinha uma goiabeira lá do quintal, era vara, aquelas varadas mesmo na perna. E eu me lembro, né, de algumas repreensões que ela me dava. E ela falava assim, um dia você ainda vai me agradecer. Irmãs, e hoje, como eu agradeço. Como eu agradeço. Gente, irmã, às vezes você recebe alguém na tua casa, então a criança sai mexendo em tudo. Eu não tô falando de bebezinho pequenininho de colo. Tem isso, irmã, que tem às vezes é um bebezinho de colo que quer engatinhar, quer mexer tudo. Eu não tô falando nessa fase não. Tô falando de criança já crescida. 7, 8, 9 anos, irmãs, os comportamentos, quer mexer tudo, quer fazer tudo. Irmãs, eu não sei vocês, mas eu não sou muito disso não, irmãs, não gosto não. E eu nunca mais convido pra minha casa, não convido não. Convida não, irmã Raquel, não convido não. Não convido, né? Aí aqui fala, né, sobre e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. É muito bom. Você vê um adulto, uma pessoa adulta, de caráter, de princípios. Um homem, uma mulher de Deus, né? Então, que o Senhor nos ajude. E responder, né? Alguns eu consigo, outros eu não consigo. E graças a Deus eu vejo assim que é um ponto muito positivo, porque Deus tem trazido todos vocês e eu quero aqui agradecer a todos vocês que comentam, que vêm, que compartilha. Então quero assim agradecer, foi algo que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje, né, no meu devocional, que me abençoaram muito. E precisamos muito de sabedoria, amada igreja, né? Eu já falei aqui nos vídeos anteriores, né, mas a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Deus, ele é o maior interessado em nos dar sabedoria. Deus não quer que nós venhamos a proceder de uma forma ruim, sem viver os propósitos que Ele tem na nossa vida. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Precisamos de sabedoria para tudo na nossa vida. Sabedoria ao lidar com dinheiro, sabedoria ao lidar com nos relacionamentos, no casamento, no ministério, ao lidar com pessoas, enfim, amada igreja, sabedoria como um todo, né? Para separar um tempo para nós revermos alguns conceitos, mudar o que é necessário mudar. Tudo isso, irmãs, é devido à sabedoria, né? Então, eu quero aqui agradecer e te perguntar se você está bem. Se você não estiver bem, coloca aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recibo secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita,
cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariano AFC, tá bom? Então, encerrando aqui a nossa campanha da sabedoria, eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 30, o versículo 15, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, com a quarta nunca dizem basta. Eu quero me ater à parte A do versículo. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. O que é sanguessuga, né? Sanguessuga é um animal que eu não sei, mas se ela tem alguma função no reino biológico. Que eu não estudei sobre isso não, mas deixa eu até ver aqui, ver se eu consigo aqui, né, ver a sanguessuga. Eu não sei, mas se ela tem alguma função, se ela tem alguma função no reino biológico, alguma função ela deve ter, né? Ela deve ter. Mas eu sei que ela se alimenta do sangue, e sangue é vida, né? É energia. Deixa eu botar aqui, sanguessuga, para eu falar aqui direitinho para todos vocês. A sanguessuga, a sanguessuga, amada igreja, ela se alimenta de sangue e fica ali, é um parasita, eu acredito que seja um parasita. Aqui, ó, deixa eu ler para vocês. É um anelídeo, que ela é assim fininha, né, como se fosse uma minhoca. Fala que é um anelídeo, ela é um anelídeo de classe ou infraclasse Hirudínea, que se alimenta geralmente de sangue de outros animais. Também que se alimenta de sangue é o carrapato também, fica ali só sugando. Embora muitas sanguessugas sejam predadoras, olha só, irmãs, ela é predadora e carnívora. Ela tem um canal dentro dela que ela vai sugando e fica ali. Ela tem uma boca dela assim, que ela é assim, e ela fica ali, ó, só se alimentando, né? É assim, Marca, é assim, fica ali, né? Sugando, se alimentando daquele hospedeiro. Mas deixa eu ler aqui para ficar melhor, mais bonitinho para vocês, ó. Sejam predadoras carnívoras, come carne e não hematófagas. São animais hermafroditas, ou seja, é macho e fêmea ao mesmo tempo. Não possuem cerdas e possuem ventosas. O nome bonitinho era isso. Ela tem ventosas, né? Que ali ela se fixa, né? E no corpinho dela também. No corpinho, Marca, no corpinho também ela se fixa, irmãs, é difícil de tirar, viu? Aí fala aqui, ó, ventosas para sua fixação. Qual é o perigo das sanguessugas? Vamos lá. As sanguessugas, ao cravarem os dentes na pele de suas vítimas, isso aqui eu já não sabia que ela tem dentes, injetam um anestésico, olha só, irmãs. Suas picadas, portanto, não são sentidas, podendo mascarar a presença dela em outras regiões do corpo. Lembre-se de que as sanguessugas não são venenosas e não transmitem doenças. Irmãs, ou seja, é um animal, como nós lemos aqui, um anelídeo. Eu resolvi ler para ficar assim, mais instrutivo, que eu não li antes, né? Eu estudei assim muito pouco, ainda me lembro de algumas coisas lá da minha época de adolescência, quando eu fiz pré-vestibular. Mas a sanguessuga, ela é um parasita, fica ali só se alimentando. Dá.
ela quer tudo para ela. Ela não tem capacidade de dar nada. Qual o benefício, né? Existem animais dentro da biologia que, por exemplo, o leão, ele, além dos animais, o leão, ele controla toda a selva, ele olha, ele é o rei, né? Ele controla. E além dele, ele é predador, ele vai predar outros animais. E ele, ao mesmo tempo que ele preda, ele vai controlar, né, todo o ecossistema, irmãs. O sistema da biologia animal, ele mesmo por si só se controla, né, mantém esse equilíbrio, né? Mas vamos aqui, a sanguessuga não. Ela não tem essa relação de dar e de receber. Ela não oferece nada em troca. Ela só suga. E sabe que na nossa vida como um todo, nós precisamos dar. Eu tô aqui dando. Mas Raquel, tu tá dando o quê? Eu tô dando um conhecimento. Eu tô aqui informando de algo, segundo as escrituras. Tô aqui dando algo. E na vida, irmãs, é assim, né? Um animal, você cuida do gato, cachorro, dá ali o alimento, a ração, a água, e ele em troca é o que? A companhia dele, o carinho, a atenção, ele é fiel. Irmãs, a troca no sentido de dar e receber, se bem que nós precisamos fazer as coisas sem esperar nada em troca. Mas esse é o fluxo natural da vida, né? Fluxo natural da vida, de dar e aquilo receber. Isso é tão sério, inclusive no mundo espiritual, que aquilo que nós emitimos é aquilo que nós recebemos. É tanto que Jesus ele vai falar, né? Que com a mesma medida vos medirão também. Mas, Raquel, aonde que você quer chegar com essa conversa? Eu quero chegar que existem pessoas que têm esse espírito de sanguessuga, de vampiros, que só querem, só sugam as suas energias, a sua força, o seu dinheiro. Tem pessoas, irmãs, que só quer receber. E isso, muitas das vezes, alimenta o espírito de miséria. A pessoa não precisa. Tem isso, irmã Raquel, tem não precisa. Às vezes tem pessoas que não precisa e quer se dar bem no outro. Tem isso, irmã Raquel, tem. E isso no mundo espiritual, a pessoa está abrindo uma porta, uma legalidade para espíritos de miséria. Porque na vida, no mundo espiritual, já que nós falamos aqui de espiritualidade, quanto mais você tem, porque o mundo é abundante, Deus ou o universo, mais você vai receber de outras fontes, mais você vai receber. Se você dá amor, você vai receber amor. Se você é uma pessoa que gosta, que abençoa, que dá, que doa seu tempo, não estou falando só de dinheiro, não, doa o seu tempo, né? Existem pessoas, eu vou ser mais clara, existem pessoas que, vamos supor, tá passando um deserto financeiro muito grande. Aí a pessoa recebe ajuda de terceiros. Mas a pessoa está numa prova, está sem emprego, não tem renda nenhuma. Está um deserto assim que às vezes é Deus provando mesmo, né? Humilhando. Tem isso, irmã Raquel, tem. Deus permite, às vezes, a pessoa passar por uma situação dessa para saber o que está lá no coração da pessoa. Tem uns salmos que fala sobre isso, né? E às vezes também lá na frente Deus vai exaltar essa pessoa duplicadamente como Jó.
E às vezes a pessoa está numa condição de um deserto que está dependendo de ajuda de outras pessoas. E é bom você ajudar, e ajuda. Eu não estou falando nesse vídeo para essa classe de pessoas, não. Aí vamos supor, a pessoa vai, Deus brada, aí Deus dá um trabalhinho ali de um salário mínimo para a pessoa se levantar na vida, se erguer. Tem isso, irmã Galteia, a pessoa vai, se levanta, se ergue. E às vezes, irmãs, tem um batalhão atrás dela, culpa dela ou dele, que ela sustenta todo mundo, e a pessoa, Deus já elevou o padrão um pouquinho daquela pessoa. A pessoa continua recebendo ou buscando aquelas coisas que outrora, quando não tinha aquele salário mínimo, aquela porta aberta. Ela vive naquele mesmo ciclo. Esse tipo de pessoa está alimentando o espírito da miséria. Irmã Raquel, Porque a pessoa pensa assim, a pessoa fica naquilo dali. Mas esse tipo de gente não progride. E os outros estão com esse espírito do dá. Ah, dá pra mim, fica ali só sugando. A força da pessoa, a energia da pessoa, né? Sugando a força da pessoa, a energia da pessoa, a comida da pessoa, tudo da pessoa, o dinheiro da pessoa. Sabe que naquele dia a pessoa vai receber o pagamento, já aparece na casa da pessoa. Irmãs, chega a ser algo maligno e demoníaco. Quebra isso. Quebra isso. Filhos e filhas, adultos, quebra isso. Quebra isso. Às vezes está num momento de dificuldade, às vezes está vendo, Deus vai tocar no teu coração para ajudar, mas chega uma hora que Deus fala, acaba com isso. Porque às vezes, sem querer, sem perceber, você vai alimentando aquele espírito na vida daquela pessoa. Aí a pessoa pensa assim, bom, eu não tinha nada, eu estava recebendo, agora Deus me deu esse trabalho de uma porta. Senhor, me ajuda aqui a administrar. Às vezes a pessoa, irmãs, gasta o dinheiro com tudo, com bobeira, supérfluo. Aí tu olha a vida da pessoa, os filhos, os netos que não trabalham, que tá tudo ali, né? Na dependência ali. Tem celular da última moda, fuma cigarro, bebe cerveja, tem roupinha bonitinha, todo mês não repete roupa. O que é isso, amada igreja? Eu vou falar. Isso aí é espírito de sanguessuga, é vampiro, chega a ser maligno, irmãs. Não é vergonha, não. Vender picolé, sacolé, não é vergonha, não. Isso é dignidade, irmãs. E às vezes, sem querer, a pessoa fica alimentando aquilo dali. Põe limite, como nos outros provérbios aqui. E pessoas que já têm condição, que administra mal, joga o dinheiro fora. Joga o dinheiro fora, joga o dinheiro fora. Aí fica vivendo de situações, né? Tá alimentando aquilo. Sem precisar. Tem gente realmente que precisa. Tem, irmã Raquel? Tem gente realmente que precisa, amada igreja, precisa. Não estou falando nesse caso, não. Tem gente realmente que precisa. Isso aí é uma coisa. Mas quem não precisa... ele tá dando não sei o que. A pessoa às vezes nem precisa, irmãs. Tem condição de ir lá no mercado e comprar. Tem condição de ir lá não sei aonde comprar. Não precisa. Deus já levou a pessoa em um outro nível. Não precisa. Mas a questão é mentalidade. E não ficar alimentando esse tipo de gente. Eu tô falando isso, mas tem outras classes também de pessoas que é um espírito de sanguessuga de tempo, que suga o teu tempo, suga as tuas energias. A pessoa fica ali sugando, daqui a pouco a pessoa, você afasta da pessoa, termina aquela conversa,
Tu sente tua força saindo embora. Começa a se sentir mal. Aí é o que? Inveja. A pessoa sugou tuas energias. Blinda, pede a armadura de Deus. Blinda, pede a armadura de Deus. Em nome de Jesus, amém? Fechando aqui a nossa campanha de sabedoria. Que Deus te abençoe. Fica na paz.